Estamos chegando para mais uma live, segunda-feira. Estamos aí em meio a um feriadão, mas a nossa live de hoje fala sobre inteligência artificial na justiça, um novo começo ou o começo do fim. É um questionamento que o nosso convidado de hoje vai falar em cima de sua tese defendida há pouco tempo. O nosso doutor advogado Andrew Fonseca, convidado de hoje aqui do Conexão. Conexão está começando em seguida, trazendo a participação da Priscila Freitas, de São Paulo, Marcela Iaco, hoje em trânsito, né? Carmen Rita, seja bem-vinda. Estamos aqui já recebendo os primeiros convidados e preparando o esquenta para essa Conexão Brasil desta segunda-feira. Priscila Freitas já está em São Paulo, está chamando em seguida. Andrew Fonseca também já está entrando na sala, já pede também a sua participação. Nossa Pri já está chegando, já pedindo o convite. Já converso com quem, como é que está. Você não precisou viajar, né? Você participou da convenção e ficou praticamente em casa, né, Pri? Tudo bom, Pri? Olá, tudo bem, Brito? Sim, tô em casa. Em casa, né? Então você ficou fácil participar do congresso e da convenção da nossa E3, né? Ficou em casa Ficou, praticamente, né? um pouquinho longe, né? Tô na capital, fico um pouquinho longe da capital, mas foi tranquilo a ida e a volta, mas foi intenso, foi muito intenso. Vamos conversar sobre isso daqui um pouquinho, vamos abrir um espaço aí. A Má ainda está em São Paulo, não conseguiu, ela viaja agora à tarde para Brasília e vai participar direto do aeroporto. E vamos ter hoje uma participação toda especial do nosso Mário Rondon, que está junto com ela lá no aeroporto fazendo sua dobradinha. O nosso convidado, o André Fonseca, já está chegando por aqui também. A Já Carmen tá vamos. aí, um É beijo, isso, vai falando o registro do pessoal que está tô chegando, enquanto eu vou falando. fazendo aqui o convite do Wellington, nosso. a Mi também. Oi, pessoal, bem-vindos. Galera Pri, sensacional. vai Diga. adiantando uma coisinha da convenção aí, lógico que a gente vai conversar durante a live depois, mas adianta alguma coisinha, a ressaca tá grande? Como é que foi a Tá, a movimentação? ressaca tá grande. Foram 4 dias extremamente intensos. Foram momentos de muito conhecimento, né, Brito? Assim, muitas e muitas novidades para o ano que vem. Muitas, assim, Uhum. muita mudança em todos os aspectos, tanto de conhecimento quanto do que vem pela mentoria. Tudo do que está vindo pela frente, assim, foi realmente bastante inovador. E vou te dizer, me surpreendeu tudo aquilo que nós vimos lá. Eu achei que fosse ser uma coisa mais tranquila no sentido de aprendizado, achando que por ter sido menos tempo do que foi o ano passado, pelo contrário, foi extremamente intenso, proveitoso, e vai trazer muita coisa boa para nós, muita mesmo. Não é que vai trazer, já trouxe, né? Acontece que quando você reúne educadores executivos, sabe, as coisas ficam sérias, né? É muita ideia, muita cabeça pensando, então, né? Tinha gente pensando que ia ser uma coisa mais festiva, né? Mas juntar educador executivo não tem como ser só festiva, né? Tem Impossível. coisas Foram, acontecendo também, né? Principalmente com o nosso Ale Prates junto, né? sim, foram pessoas maravilhosas que foram entregar conteúdos intensos e extremamente significativos na nossa vida como profissional, Brito. Foram, assim, a Uhum. parte foi. A gente vai conversar sobre isso, mas, assim, foram dias, assim, que trouxeram insights. Eu até teve um momento que até eu estava lá na palestra, numa das palestras, eu virei e falei assim: meu Deus, eu tô chocada, porque coisas que você acredita que você tá no caminho certo, ó, a Má entrou. Tá no caminho A Maia certo, entrou, né? mas quando você vê, já está ultrapassado aquilo que você estava utilizando, e para o próximo ano tem tanta novidade que você, óbvio, né, que você vai usar muita coisa do que a gente já aprendeu, não tem como, ninguém desaprende as coisas, né, a gente só expande a consciência, mas assim, são coisas que eu vou te dizer, os educadores executivos estão, olha, ganhando espaço absurdo
e a gente tem realmente que divulgar muita coisa essencial na vida das pessoas, principalmente, Brita, na questão de escala de negócios. Muito bom. Vamos falar sobre isso então, Pri. Eu estou vendo a Má agora A Má pediu o entrou. convite. Eu estou aqui vendo também o nosso Andrew Fonseca, que está na sala também, o nosso convidado. Você tem que pedir para participar aqui, eu estou já colocando você na sala. Oi, a Má está por aí, de aeroporto novamente. Olá, como Oi, estão? Tudo bem? Essa mineira vive mais em aeroporto do que em casa, né? Estou no aeroporto de Guarulhos aqui, ó, com meu querido Mário Rondon. A gente está papando. Mário, tudo bom, meu amigo? Tá mandando um beijo para vocês, eu estou no fone. Tá no fone, tá legal. Não te ouviu. Tá mandando, ele não ouviu, mas beijo, está transmitido. Eu só estou aguardando aqui o nosso Andrew. Tá? Vocês vão me perdoar aqui se de vez em quando eu estiver aqui comendo um baby beef. A Paty Sampaio entrou. Olha quem chegou aqui, deixa eu só saudar o nosso convidado. Andrew Fonseca, você estava com outro endereço aqui e, logicamente, eu não estava vendo. Agora, né? Tudo bom, Andrew? Tudo bem, como estão? Priscila, Marcela, tudo tranquilo? Bem, e você? Deixa eu apresentar as gurias aqui para você que vão participar da nossa live. Nós estamos com a Priscila Freitas, que fala de São Paulo, uma colega da E3, então. Como é que está em São Paulo? A Priscila, ela mora em Interlagos, logicamente já estava fora no final de semana na E3, né? Como é que foi o retorno para Interlagos? Está bem bagunçado, hein? Muito bagunçado, Brito. A gente não conseguia, porque o horário que eu cheguei em São Paulo era o horário que simplesmente mudaram a via, e todo mundo que estava saindo do aeroporto era exatamente o momento que eu estava chegando em São Paulo, né, chegando no bairro, na verdade. E realmente foi, olha, estava intenso aqui. A Fórmula 1 esse ano, que eu vi ontem, realmente. 236 mil pessoas, algo parecido, né? Foi muito bom, bem então. Bacana. Tá dando um pequeno corte aí, Pri. Deixa eu falar com a Mar que está no aeroporto, né? Que estava na convenção da E3, se deslocando agora tarde para Brasília. Mar, e aí, como é que tá? Sempre quente, Brito, sempre quente. A gente está aquecido de muita felicidade do encontro que a gente acabou de chegar. Guarulhos está num trânsito normal, assim, não vi grandes movimentos. Acho que o pessoal que tinha que voltar de Interlagos se voltou por aqui, acho que já se foram. Então, e vocês vão me perdoar aí se de repente eu estiver aqui almoçando, viu, Andrew? A gente está voltando de um encontro no final de semana e a gente está sempre aqui se esforçando para não deixar nosso público sem nossa presença aqui nesse horário, tá? E é muito bom recebê-lo aqui conosco. Mas você está em Congonhas ou Guarulhos? Guarulhos. Daqui um pouquinho tem a participação especial, de preparar aí o Gogó, o nosso querido Mário Rondon, educador executivo, eu sei que está acompanhando você, que vai se deslocar também a Brasília. Acabou de entrar na live, Mário. Advogado, professor universitário, fundador do Fonseca e Lourenço Advogados, mestre pela Unicinos, professor lá na Unicinos também, várias faculdades aqui do Sul, e também agora doutor pela URGS, com uma tese muito interessante, que vai ser tema desse nosso bate-papo de hoje, que fala sobre a inteligência artificial na justiça. E o Andrew me colocou aqui um questionamento provocativo para essa live, que é um novo começo ou o começo do fim, a inteligência artificial na justiça. Meu amigo Andrew Fonseca, já tivemos a oportunidade de conversar numa outra live tempos atrás, quando você estava fazendo a sua tese, e foi muito interessante. Agora, estou falando aí com o doutor, já com a tese defendida. Por favor, nos relate um pouco aí da sua trajetória como professor, agora como doutor, né? Antes da Priscila Freitas fazer a análise corporal do nosso convidado, um quadro todo especial que temos aqui nessa live. Por favor, Andrew, bem-vindo, e um pouco desse Agora Doutor.
Vamos lá, então. Primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Marcela, Priscila e o meu nobre amigo que me estimou com esse convite, o Vanderlei Brito. Na realidade, eu depois estou formado aí já há mais de 30 anos, né? E eu fico fazendo uma reflexão, Vanderlei e o pessoal que está aqui conosco. Eu comecei a advogar numa máquina de escrever usando papel carbono. Né? Então a gente fica pensando o que mudou e como mudou. Né? Nós estamos numa fase, e eu fui provocado a fazer esse trabalho, Vanderlei, sobre a aplicação da inteligência artificial na justiça, quando eu descobri que o STF já usava um sistema robótico chamado Victor, em homenagem a um ex-ministro, Victor Leal Nunes, para fazer análise se os recursos extraordinários do STF seriam recebidos de forma fácil ou não seriam recebidos. Né? E eu cheguei para o meu professor e falei, o senhor sabia do sistema do robô Victor no STF? Não, não sabia. Aí eu falei, se meu professor não sabe, nós temos aí um campo bem interessante para fazer pesquisa. E esses meus estudos aí levaram 4 anos e muita coisa aconteceu nesses 4 anos. Hoje, eu acho que o assunto do momento, na data de hoje, foi a descoberta que hackers roubaram uma assinatura digital de uma juíza do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, Rio de Janeiro, estavam expedindo alvarás em nome da juíza. São as vantagens, uma das vantagens da inteligência artificial, sistemas rápidos, mas também, ao mesmo momento, nós devemos estar preparados para as desvantagens. Né? Nós devemos ter, e esse é um grande problema, os tribunais devem ter precauções para evitar justamente aí o ataque dos hackers. Né? Ano passado, também a título de exemplo, o nosso Tribunal de Justiça foi refém por quase 30 dias de hackers. E simplesmente o Poder Judiciário ficou com as suas mãos atadas. O Poder Judiciário não pôde fazer aquilo que ele tem que fazer. Dar eficácia e dar andamento ao processo. Andrew, Fala. Andrew, nós vamos entrar depois nesse assunto. Eu gostaria que você trouxesse nesse comecinho agora, para o pessoal conhecer, nós estamos numa conexão em nível de Brasil, com várias pessoas de todos os estados, aí daqui um pouquinho a gente faz o registro, que você trouxesse um pouquinho do Andrew, professor. Eu sei que você foi professor na Unicim. Eu me formei de forma precoce, naquela ocasião, eu me formei com 21 anos, numa época que tu se formava e no curso de Direito e recebia uma carteira da OAB, coisa que não existe mais. Hoje tem que fazer. Não tinha o teste, né? Não tinha. No dia da formatura, tu já ganhava credencial de advogado. Opa. E eu relatava para os meus alunos como era difícil nós fazermos pesquisas. Né? Uma pesquisa de um acórdão para ter acesso a um julgamento. Eu sou de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, aqui. Eu tinha que me deslocar 3 vezes para Porto Alegre, no Tribunal de Justiça. A primeira vez, eu ia lá e dizia, o meu assunto é este. Eu quero pesquisar sobre responsabilidade civil do advogado. Aí eles diziam, volte amanhã. No outro dia, tu voltava. E aí eles te davam, são ementas. Era uma impressão em folha matricial com vários julgados que faziam referência. Só que não tinha o julgado. Era apenas um breve resumo. Aí tu anotava com uma caneta aqueles que tu tinha interesse. E eles olhavam para ti e diziam, volte amanhã. Aí no outro dia, no terceiro dia, tu recebia o acórdão, o julgamento. Tu tinha que pagar o quê? O xerox.
Hoje nós temos uma pesquisa aí em 30 segundos, milésimos segundos, muito rápido, em qualquer lugar do mundo. Né? E eu sou esse advogado, ainda jovem, lá que comecei a advogar, carregando processos, algo que cada vez é mais raro de carregar um processo de papel. Processos hoje são digitais. Né? E eu digo, sempre digo para os meus alunos, né? A tua capacidade ou incapacidade de aprender cada vez mais depende de você mesmo. Porque nós temos uma gama de conhecimentos enorme, cada vez mais. Né? Nós temos... André Fonseca, nós vamos passar agora. Eu sei que a Mar está no aeroporto, perdeu o contato, mas está nos acompanhando aqui, entra em seguida. Vamos aproveitar, Priscila, nós temos aqui um quadro na nossa Conexão Brasil, que é um pouco diferente das lives que tem por aí, que tem um quadro chamado Análise Corporal do Convidado. A gente aproveita, logicamente, a expertise da Priscila Freitas, que no meio da educação dos educadores executivos é conhecida como a Mãe Priscila, né? A Mãe Priscila. A Pri, seria possível fazer análise do nosso convidado? Claro, claro, sempre é possível, Brito. E sempre falando aqui... Prepara, então. Sempre falando aqui que essa análise ela é feita do rosto e do corpo, e é uma análise para entender, compreender a forma de pensar do analisado, e nunca o que ele pensa, deixar isso bem distinto, né? Que é o comportamento do pensamento, a forma, o modo operandi do analisado, né? E nunca o que ele está pensando no momento. Então, eu só vou pedir só um favorzinho, abaixa só um pouquinho o rosto. Por gentileza. Isso, perfeito. Dá um sorriso, por favor. Isso. As pessoas devem ficar, meu Deus, o que é isso, né? Então, vamos lá. Só porque eu preciso dar um ângulo aqui um pouquinho melhor na questão de proporções do rosto, né? Então, vamos lá, professor, o que é essa análise? O que ela consiste? Vendo o seu rosto, só o rosto, tá? Lembrando que nós somos compostos por 5 traços de caráter, todos nós temos isso, mas alguns traços eles são mais evidentes do que os outros traços de caráter. Então, olhando somente o rosto, né? Eu não tô aqui nesse momento, não tenho como analisar o corpo. Então, analisando só o rosto, o que eu posso dizer? A parte frontal, né? A parte da testa, eu sempre analiso todas as 3 partes do rosto e o formato do rosto. É a única coisa que eu consigo analisar aqui. Então, o que eu posso dizer aqui entre testa e os olhos? Sempre tem pessoas que são muito mais a parte comunicativa do que a parte intelectual. Não, todos nós temos toda essa parte. Mas olhando o seu rosto, o que eu vejo? Que o intelecto é muito forte. A parte de criatividade, de intelecto, de lógica, ela é muito forte. Né? Olhando essa parte aqui, onde da testa até os olhos, essa proporcionalidade. E o sorriso, né, mostra que sim, tem uma comunicação, mas a comunicação, e tem o rosto mais arredondado, e aqui vem um pouquinho, só um pouco mais para frente, mas é muito sutil, é muito leve. Aí o que eu vejo? Um dos traços que mais falam é a intelectualidade, a parte do intelecto, a parte do criativo, a parte do lógico, ela se manifesta forte nessa parte. Aqui nós temos a parte da comunicação. Então, primeiro vem com leveza, essa intelectualidade, ela é leve. Ela não é aquela intelectualidade que a gente chama de tóxica, né? Que a pessoa que tem é muito contundente. Você é uma pessoa que tem a parte da intelectualidade alta, a comunicação ela é fácil, você se comunica muito fácil, leva isso com a comunicação, mas o que acontece? Vem a intelectualidade, a sensibilidade em segundo e a comunicação junto com essa sensibilidade. O cuidado em como eu vou falar com o próximo, como eu vou além daquilo que eu estou passando para ele. Mas antes vem uma lógica.
lógica atrelada. Se não houver uma lógica, se não houver uma criatividade, se não houver um porquê, eu não consigo comunicar isso que está dentro de mim. Esse é o pensamento, isso é o que eu vejo no rosto. E vem os detalhes, a questão de detalhes daquilo que eu estou fazendo é importante. Eu preciso ter uma metodologia, um caminho para eu seguir, para depois eu me comunicar. É isso que eu vejo a princípio no seu rosto. Tá bom? E daí, só dá só mais um sorriso, por favor. Pode dar uma risada, sem medo. A risada. Não precisa ficar com medo de mim, não. A risada, o que a gente mostra? Maturidade. E a minha comunicação, ela é uma comunicação baseada nos detalhes e na lógica. É um riso, né? É um sorriso daquela pessoa que ela sabe o que está falando, precisa compreender profundamente aquilo que fala, ao invés de se atirar sem ter o conhecimento prévio. Não é uma pessoa que se atira, depois eu vejo no que dá. Eu vendo só o rosto, tá bom? Eu não vi o corpo para dizer se tem outros traços mais preponderantes aí. Mas isso é o que eu vejo no rosto, tá bom? Essa é a nossa Priscila Freitas, André. E aí, direito de resposta. Não, eu endosso. Falou, e eu acho que a Priscila trabalha também com isso, muito que tu vês foi algo que foi desenvolvido com o tempo. Então não foi assim um presente que eu ganhei numa caixa fechada. Então foi algo que nós tivemos que talhar com o tempo para aprender. E aí eu já dou aula aí há mais de 20 anos, tem muitas coisas engraçadas para contar e tudo que eu aprendi, né, com essa vivência com os alunos, que é muito rico. Muito que se perdeu com essas aulas aí online que eu tive que dar nos últimos tempos, mas já estamos aí voltando aí para o mundo. E é interessante também, né, que em decorrência dessa pandemia que nós tivemos, e ainda estamos sentindo alguns reflexos, mas essa pandemia foi um momento de disrupção, de gerar a chave que fez com que aquilo que nós chamamos de inteligência artificial batesse às nossas portas. E fez com que este novo mundo desvelado a nós, algo que caiu, sim, também no nosso colo, e nós estamos trabalhando. E nós estamos passando... André, vamos entrar nesse assunto. Eu estou recebendo aqui o Cláudio Caravella, que deve ser do seu meio aí, que não é conhecido mesmo da gente. Ele tem a ver até com os meus estudos. Opa! Ele está dando aqui parabéns, assunto super interessante e atual. E eu vou aproveitar a volta da Marcela, que está no aeroporto lá de Guarulhos, né, se deslocando de São Paulo para Brasília, que não é sua terra, ela que é mineira, né? Para fazer a sua primeira participação aqui, sobre esse assunto, inteligência artificial na justiça. Qual é a sua curiosidade? Vamos aproveitar todo esse conhecimento do André. Era esse o ponto. Obrigada aí, Brito. André, eu acho que você começou a tocar num ponto muito importante. Eu sou engenheira, mas eu venho de uma família que tem muitos advogados. E enquanto na engenharia, a engenharia já tinha um olhar muito voltado para a robotização, a engenharia elétrica, não só para robotização, mas também para digitalização. Então, a gente saiu de um processo analógico para vários processos digitais. Eu vou fazer uma analogia bem caseira, que acho que todo mundo vai me entender. As máquinas de lavar roupa antigamente eram por processos mecânicos, que a gente chama de analógicos, né? Quando eu tenho a forma de escolher ali o meu programa manual, no sentido de rodar gente, perdi o nome, mas acho que vocês me entenderam, né? A gente rodava aquele botãozinho ali, um seletor, e hoje a gente seleciona com um toque de dedo num painel totalmente digital. Então, a gente saiu de um processo analógico para um processo digital, é o que você trouxe da realidade do direito, né? Carregavam-se pastas e pastas até em carrinhos, e eu lembro de ver isso muito.
N milhões de pastas para levar para casa, para poder estudar os processos. E hoje a gente tem tudo isso digitalizado dentro dos computadores. Mas eu sei que vai além disso. Eu sei que, e aí na nossa temática, a tomada de decisão, ela está um pouco mais robotizada, vamos dizer assim, né? Eu sei que existem sistemas hoje que pegam um processo, analisam e sugerem, obviamente, né? Uma resolução ou algo para aquilo. Acho que a gente nunca vai perder a necessidade e a importância que é de um advogado ir lá e colocar o olho, mas eu queria que você trouxesse os benefícios, né, e principalmente percebidos depois com a pandemia, desse processo de digitalização e robotização dos processos. Não sei se eu usei o termo correto, me perdoa e me corrija, por favor. Não, tá ótimo. Tá? Mas vamos lá, então, vamos conversar um pouquinho sobre o tema levantado pela Marcela. Ela fez aí referência ao volume de documentos e papéis que nós tínhamos, né? Então, a grande benesse que nós temos é a questão ambiental. Né? Não precisamos mais gastar com papel, né? Uma economia enorme. Outro dia eu fui a Porto Alegre no depósito de processo tribunal. E lá tem ainda um espaço enorme, é um prédio de 3 andares, com processos e mais processos antigos. Né? Tudo gera custo. Né? Tem um funcionário que vai pegar o processo, vai buscar lá no 3º andar, na pasta 15, um espaço físico enorme, funcionários, luz, ar-condicionado, tudo aquilo por causa de processos. Não são nem pessoas, são processos. Né? E hoje nós não temos isso. São documentos digitalizados. Hoje nós temos a opção de botar um processo 100% digital. Significa dizer que todos os atos processuais vão ser realizados na modalidade online. Tem os prós e contras, logicamente. Porque aqui nós estamos, a Priscila, com o dom, mais todo o estudo dela, fez uma análise minha, me vendo através de um vídeo. Mas eu tenho certeza, e ela sabe disso, se ela me visse pessoalmente, o meu corpo fala. Não é só o meu rosto. Então, essa sensibilidade pessoal, o contato, nós perdemos. Então, a grande luta hoje é a resistência, e uma resistência justa, onde os advogados pedem audiências presenciais. Eu quero ver o rosto da Marcela. E quando eu questionar ela, eu quero ver para onde ela vai olhar. Se ela vai ficar com o rosto com rubor ou sem rubor, se vai olhar para baixo ou não. Isso nós perdemos aqui. E isto mas é um caminho sem volta. E eu faço aqui, Marcela, um ponto que eu me lembro, lá pelo mais ou menos 2000 e pouco, surgiu pela primeira vez o processo eletrônico. E eu tinha uma turma de alunos na Unicinos que nós trabalhávamos dentro do Tribunal da Justiça Federal em Porto Alegre. E mais de uma vez eu atendi os advogados da melhor idade, que eles diziam: a advocacia está acabando para mim, porque eu não sei mexer nisso. E aí eles levavam os processos para nós digitalizarmos e darmos início para eles. E esse novo momento, eu acho que é crucial. Nós não devemos seguir correndo para frente e quando nós olharmos para trás, nós esquecemos lá uma gama, um número muito grande de advogados, colegas. Fizeste referência aí a julgamentos por decisões digitais. O nosso Tribunal de Justiça hoje implementou uma tabela de indenização de dano moral. Como que nós vamos... Isso é uma história tão antiga. Em 1997 já se falava sobre isso. Como que nós vamos tabelar o dano?
Nós somos aqui quatro pessoas em 4 visores. E aí, aquela velha história. A perda de um dedo tem o mesmo valor para nós? 4? Não. Nós temos critérios diferentes. Tu pega um pianista, eu não sou pianista, mas tu pega um pianista e tira um dedo dele, praticamente acabou com a vida profissional dele. O dedo dele vale mais que o meu, mesmo que eu não conheça o pianista, mas isso eu sei. Ele deve ser. E a lei diz assim, a reparação deve ser integral. Na Itália, já se usa uma tabela também há bastante tempo. E tu faz assim, tu vai clicando, transforma a indenização em cliques. Idade. Se vive com quem? Com quem que tu vive? Tem filho? Não tem? Qual é a tua renda? E aí, no final, o computador, a inteligência artificial, através de cálculos, vai dizer, você tem direito a tanto. Se tu clicar, clique diferente, o valor muda. Isso aí nós já temos. Mas... Andrew, Fala, Brito. Andrew Fonseca, Andrew, por favor, deixa eu conduzir aqui um pouco, que nós temos uma pauta muito extensa aqui, e automaticamente, né, com 3 pessoas, com 4 pessoas aqui, vamos ter que agilizar um pouco. Eu gostaria que você trouxesse uma coisa muito interessante, que a gente conversou em outra oportunidade, e que, logicamente, você aprimorou agora com a sua tese, você já estava pesquisando. Na sua pesquisa, você andou pelo mundo, buscando o que está acontecendo no mundo. E, logicamente, que isso vai, num determinado momento, refletir para a gente aqui no Brasil, ou já está refletindo. Né? O que você conseguiu apurar de mais avançado em termos de inteligência artificial na justiça no mundo? Quais são os países aí que estão mais desenvolvidos e quais são os cases, digamos assim, que poderia servir para a gente? É bem interessante essa provocação, Brito. Tá? Só a título de conhecimento, o Tribunal de Justiça chinês hoje, ele é mais visitado do que o Museu do Louvre. Porque as pessoas estão indo lá para aprender julgamento robótico. E os chineses, inclusive, criaram um robozinho, mais ou menos 1,5 metros, para o cidadão poder conversar com ele, tirar as dúvidas técnicas, jurídicas. Tudo aquilo que as pessoas pesquisam no Google, tu pode ir até o tribunal e falar com um robô. E ele vai te atender. E lá os julgamentos hoje, muitos deles são na modalidade virtual. Por que na China? Tudo começou com o comércio digital. Tem pessoas que gostam, e outro dia eu fiz uma experiência, comprei num site chinês. E aí deu problema na minha compra. E lá tu abre o quê? Uma disputa online, aonde tu demonstra a tua insatisfação com o produto e eles resolvem tudo digitalmente. Esta ideia, com a venda eletrônica, de fazer resolução de problemas de compra e venda digital, foi o início dos julgamentos digitais. Eles perceberam isso, 98% dos processos resolvidos pelos robôs, não há recurso. 98% as pessoas concordam com os julgamentos dos robôs. Enquanto que aqui a regra é recorrer sempre. E lá não, 98% dos julgamentos são resolutos no julgamento. Na Inglaterra, tem um sistema que os acidentes de trânsito, a história narrada no processo do acidente de trânsito, o robô já disse, não tem o elemento para julgar esse processo. A gente chama aqui, nós advogados, de nexo causal. É dizer que o dano é em consequência desse acidente. Então, eles vão eliminando já. Se eles vão eliminando os processos, aqueles que efetivamente entram vão ser julgados mais rápido.
Na Itália, tem um sistema chamado X-Law, né? Onde a polícia, através dos sistemas de inteligência artificial, eles fazem uma análise de possíveis casos de delitos. A polícia chega junto ou até mesmo antes do delinquente de cometer o delito. É uma coisa fantástica. Sensacional. Me lembrou o Minority Report, Andrew, que fazia isso. Isso existe já? Você está falando que isso já existe? Isso é verdade? Já existe. Não, gente, o que nós estamos fazendo aqui, pelo amor de Deus? Na Itália, eu estou chocada com isso. Então, o tema é alimentado e as câmeras, isso é uma outra discussão, né? As câmeras visualizam os possíveis delinquentes, avisam a polícia e pela conduta dele, a polícia já vai lá e chega junto, né? E prende o futuro delinquente. E é interessante fazer essa análise. Porque ele não... Andrew, em cima do seu comentário, o comentário da Marcela, eu estava lembrando de uma coisa aqui, que eu vi um comentário outro dia, que uma vez a gente tem uma classificação ainda de filmes de ficção, né? Hoje, filme de ficção, a maioria não é mais ficção. A maioria são documentários da vida real. É o caso que está acontecendo agora, você está fazendo aqui. Deixa eu aproveitar e fazer um registro aqui da nossa colega, agora nova colega da educadora executiva, a Ana Iganzi, que é advogada aí em Porto Alegre, não sei se você conhece, da área tributária. Inclusive, ela já está, né, na pauta aqui para a próxima temporada do Conexão Brasil. Ana, seja bem-vinda. Se quiser conduzir uma pergunta aqui, logicamente ela é da sua área, advogada, e está acompanhando atentamente. Priscila Freitas, por favor, agora como, né, entrevistadora do Conexão Brasil. Uau, foram informações sensacionais, né? E aí, como a Marcela também, na minha família tem muitos advogados, a começar pela minha mãe, né? Tá na área aí há mais de 40 anos. Então, eu vou trazer duas pautas aqui, que eu vou pegar dois ganchos, que já foi dito, que vocês iniciaram. A primeira é, como que as pessoas que são da geração antiga e da velha guarda do direito, que é o caso da minha mãe, que é o caso do meu pai, que é o caso dos meus tios, que é o caso de uma série de pessoas da família, como que pode ser feita a inclusão delas no mundo digital? Porque de verdade elas se assustam com isso, né? E elas acham que o conhecimento que elas trazem de mais de 40 anos serão perdidos com o digital. Isso não é verdade, né? E como eu venho do mundo da tecnologia, eu falo, não, mãe, não precisa se assustar, mas você precisa só entender que isso é um próximo passo do mundo. E segunda coisa que eu gostaria... primeiro, então, como é que esse pessoal, né, da velha guarda pode vir a se incluir sem ter medo do digital? Porque eles têm muito medo, que eles são exatamente da época que ia lá com a mala trazer processos. Eu via a minha infância, minha mãe carregando processo do fórum para dentro do escritório dela, né, que às vezes a gente até fala, meu Deus do céu, se eu tiver que ler tudo isso daí, como é que você pode trabalhar em mais de um processo por vez? Porque fica totalmente inviável isso. E não, e ela trabalhou em mais de 1000 processos na vida dela. E a segunda coisa que eu achei sensacional, essa digitalização e tudo isso que você acabou de falar em relação ao que vem na China. E a China é um dos países mais populosos do mundo, se não for o mais populoso do mundo, e conseguem, através da inteligência artificial, ser preventiva ao invés de ser desculpa. Ai, caramba, não está saindo a palavra. Remediativa. Que é o fato de você chegar antes na verdade, do roubo, do assalto acontecer. Né? Antes do delito acontecer, eles estão se antecipando. Então, não é desculpa de um país populoso. Que você fala assim, pô, em São Paulo, então não poderia fazer isso? Pode, porque não tem nem comparação o volume de pessoas que tem lá com o que tem aqui. Então, é muito plausível isso dentro do nosso âmbito brasileiro. E a terceira coisa é... Você vê isso, a digitalização, toda essa inteligência artificial. Minha mãe tem processos que ela trabalha há mais de 20 anos. E a pessoa, o advogado, ele só recebe em partes, em determinadas épocas. Depois que o juiz deu ali o ok, a sentença, é daí que vai se levantar uma guia para depois receber. Então, às vezes, o advogado, dependendo, ele nem vê o fim. Se ele não ficar vivo, ele nem vê o fim desse processo da sentença e do trânsito em julgado. Então, eu gostaria que você fizesse, dentro dessas três vertentes. A primeira, como que incluir a velha guarda,
Segundo, isso vai ajudar muito a inteligência artificial, ajudar muito na questão de diminuir o tempo de resultado dos processos. E a terceira vertente que eu vejo aqui sim, então é possível colocar, se foi colocado isso na China, num país tão populoso, é possível colocar aqui no Brasil, em larga escala para todo o Brasil, não só no mérito de se antecipar na questão de roubos e assaltos, mas também se antecipar na questão dos julgamentos dentro dos processos. Tudo isso, então, é muito possível. E como é possível isso? Vamos lá, então. Primeiramente, em relação aos advogados com mais corrida. E essa corrida, Priscila, Marcelo, Brito, isso aí é algo que não tem preço. Tá? Muitas vezes tu pode ler diversos livros, mas a cancha do dia a dia tu não aprende muitas vezes em livro. Tá? Então nós temos que estender a mão para essas pessoas. Na Itália, existe um projeto do governo com entidades privadas, aonde eles desenvolvem, aprimoram este conhecimento para advogados, para empregados que vão trabalhar com sistemas de inteligência artificial. Então, aí nós temos que pensar num projeto. Nós estamos até... tem 2 professores meus que eu faço referência, o professor Bruno Miragem e a Cláudia Lima Marques. Nós estamos fazendo no Senado uma lei da inteligência artificial. Uau. Nós estamos tendo um novo Código de Defesa do Consumidor, com um novo capítulo, melhor dizendo, sobre esses sistemas de inteligência artificial. Vem muita coisa nova aí. Nós vamos ter leis novas. O marco da internet é algo que já está ficando para o passado. A inteligência artificial ela é muito mais rápida. Então, primeiro, para trazer essas pessoas para um sistema atual hoje, nós precisamos de projetos. Projetos públicos e privados. E aí, nós passamos aí por um momento político, mas nós não devemos, no âmbito municipal, estadual e federal, nós devemos nos preocupar com isso. Não somente com advogados, mas também em outras áreas. Feito aqui uma lembrança, é mais fácil a inteligência artificial substituir o médico do que o enfermeiro. O enfermeiro é aquele que tem o trato e o tato com o paciente. Isso a inteligência artificial ainda ela não consegue resolver. Lembrei também rapidamente, eles fizeram um teste em Twitter. Botaram um robô para responder twitters. Ele respondia milhões e milhões de twitters rapidamente. Ele via a mensagem da Marcela, respondia. Do Brito respondia, da Priscila respondia. Só que ele não sabia fazer uma coisa, que nós sabemos. Ficar em silêncio. Muitas vezes, olhar e um abraço é melhor do que uma resposta. Ele quer responder. Ele falou, não, pera um pouquinho. Tem alguns momentos que tu não pode responder. E ele não sabe fazer. É uma coisa muito louca. E essa sensibilidade nós temos e ninguém terá. E apontando aí uma outra questão, essa questão da polícia chegar no local do delito com maior rapidez, teve início nos Estados Unidos através de um sistema chamado Compass. É o mais conhecido deles, Compass. Só que aí começaram a se fazer uma pesquisa. O sistema Compass dizia, polícia, vá até o bairro tal, que lá vai ter um crime. E a polícia ia e prendia. Só que aí começaram a fazer uma reflexão. Será que as prisões estão aumentando porque o sistema está avisando ou as prisões estão aumentando porque a polícia está lá presente? Dizendo que o próprio sistema
ele incentivava a atuação da polícia, dizendo, o crime ia ter de qualquer forma. Né? Então, o sistema Compass, que é muito criticado, era um sistema, foi um dos primeiros que existem, que era um sistema que dava liberdade condicional às pessoas. Só que os brancos tinham um sistema, o sistema era utilizado de forma mais branda do que para os negros e latinos. Depois se descobriu que esse mesmo sistema, que dava liberdade condicional, também era usado nos bancos, para dar crédito bancário. E os brancos davam mais crédito nos bancos do que os latinos e os negros. E aí, faça uma pesquisa, tem um sistema, um site chamado ProPublica. É um sistema dos Estados Unidos, é um jornal de pesquisa que eles combatem esses julgamentos robóticos. E eu quero aproveitar aqui e uma outra provocação. Na nossa Constituição Federal tem uma expressão dizendo que nós devemos ser julgados pelo juiz natural. Tá? Na concepção da lei, juiz natural é evitar que tu tenha um juízo de exceção. Ou seja, o Brito é este senhor simpático de camisa branca. Mas em vez de pegar o juiz que ele tem para julgar mesmo o processo dele, eu vou pegar um juiz especial. Só para esse caso. Isso é contrário à lei. E agora os doutrinadores e pesquisadores estão dizendo que a inteligência artificial vai mudar o conceito da expressão juiz natural. E juiz natural, uma nova interpretação, vai ser o juiz humano, de carne e osso. Dizendo, nós podemos e devemos lutar por um julgamento, por um juiz humano. Né? E só para também fazer uma relação, a tendência que muitos colegas advogados na Estônia, que tem juízo robô, todos os processos até 7 mil euros, quem julga são robôs. Tá? E somente se tu discordar da decisão é que tu vai ter a análise de uma pessoa humana. E lá, na Estônia, os juízes humanos estão dizendo que os advogados, antes de entrar com a sua ação, devem usar um robô para o robô dizer se a tua pretensão é viável ou não. Então, Andrião, vamos tentar responder algumas perguntas aqui. Estão chegando várias perguntas aqui de colegas seus, advogados, entre eles a Ana, que eu falei agora há pouco, a advogada Ana, que é colega também da E3. Eu perdi aqui a pergunta dela, mas eu lembro mais ou menos, né? A Ana perguntou sobre o método Harvard para negociações, até que ponto a digitalização pode ser incluída, pode ajudar, pode interferir, de que maneira? Mais ou menos isso foi a pergunta da advogada Ana. Os sistemas, todos esses sistemas, eles são devidamente plausíveis. Tá? E essa que é a advogada da parte tributária, que o senhor fez a referência. Exato. Tá. Até eu faço... E ela que trabalha com essa parte, para vocês terem uma ideia, o primeiro julgamento de Haia, versando sobre inteligência artificial, foi justamente na área tributária. O julgamento de Haia é um julgamento internacional. E é o primeiro julgamento em que foi anulada uma decisão feita por um robô. Por quê? Uma empresa holandesa, ela teve uma aplicação de uma multa tributária num valor X. Com base em quê? Com base numa lei que diz que, se descumprido for aquilo, tu vai pagar essa multa. Só que a aplicação da multa é feita através de um robô. Aí a empresa, como eu, como qualquer um de nós, vai dizer, mas com fundamento em que tu chegou nessa multa? Como é que tu fez esse cálculo?
Só que os sistemas do julgamento, eles têm aquilo que nós chamamos de black box, a caixa preta. Eles não mostram como que o sistema é alimentado. Mas espera um pouquinho. Eu tenho o direito de saber como que eu estou sendo condenado. E o Tribunal de Haia, assim, uma questão tributária, julgou pela primeira vez e anulou um processo feito por um robô. E também respondendo essa questão dela, em Londres, tem uns sistemas também de processos criminais de acidente de trânsito, aplicações de multa, aonde diversos advogados eles não atuam mais. Então, se o Brito comete uma infração de trânsito, uma contravenção penal, ele vai receber um comunicado. Você está sendo processado. Aí ele abre o processo e diz assim: tu queres questionar a multa? Tu queres aceitar a multa? Tu queres trocar a multa por uma cesta básica? E aí tu clica e acabou o teu processo. São formas de mediação, de acertos, que tudo passa por inteligência artificial. A gama é absurda. E é um caminho sem volta. Gurias, temos aí um tema muito complexo. Eu estou vendo estou lendo aí pela expressão de vocês, né? O assunto que nós temos, a pauta que nós temos e o convidado especial que nós temos, que é o Andrew, que tem todo o conhecimento nessa área. Por isso eu vou passar rapidamente aqui para Mar agora, né? Mas vamos fazer um registro aqui do advogado Rael Freilich, que está aqui também, inclusive pode perguntar também, vários advogados, eu tenho outras perguntas, mas eu vou dar preferência agora para Mar, essa mineirinha que está se deslocando de São Paulo para Brasília e que está no aeroporto hoje participando do Conexão Brasil. Essa é diferente. Daqui a um pouquinho eu quero a participação do Mário Rondon, que eu sei que está por aí também. Vai lá, Mário. Sim, pelo menos um oi ele dá para gente aqui. Andrew, eu vou até puxar uma pergunta do Cláudio aqui e vou incrementar em cima dela. O Cláudio, obrigado pela pergunta. Se um juiz robô recorre à estatística para calcular, entre aspas, o veredicto, como se comporta com leis novas cujas estatísticas de julgamento de infração ainda não existe? E aí o meu incremento a gente, quando fala dessa robotização, a gente tem implicações, né? Então, eu acho que, vou usar um termo jurídico aqui, a gente versa sobre riscos e consequências desse julgamento robotizado. Você começou a falar um pouquinho, deu alguns exemplos, mas eu queria estender aqui nesses riscos, né? Vamos lá. O maior risco é o robô dar um bug e, num segundo, dá milhares e milhares de decisões equivocadas. Outro dia, um advogado, isso eu fiz referência no meu processo, saiu uma intimação para ele, onde começava com palavras. E, de repente, as palavras eram transformadas em símbolos. Deu um bug no sistema, em vez de sair em palavras, saiu uma linguagem técnica robótica. Aí o advogado disse assim: por favor, façam a interpretação para mim dessa decisão. E, evidentemente, não foi um ser humano que deu, mas sim um robô. Então, o risco é esse. O problema, se der, não vai dar somente para o Andrew. Vai dar, no mesmo momento, vai dar para milhares e milhares de pessoas. A questão do Cláudio, tu usa uma expressão muito importante, que é estatística. Na França, meus amigos, existe cálculos estatísticos, matemáticos sobre julgamentos, tribunal do júri, há mais de 200 anos atrás. Não é um assunto, é uma loucura. Tem livros publicados de estatísticas que os matemáticos faziam. No tribunal do júri francês, qual é a chance deste réu ser absolvido ou ser condenado?
E hoje, cada vez mais, e hoje nós temos um termo que nós utilizamos, é análise preditiva. E eu estou dizendo para vocês, já existe, e cada vez mais vai existir escritórios de advocacia que vão ofertar esse serviço. O que é análise preditiva? Análise preditiva, tu pega todos os julgados já existentes sobre um assunto, chega ao cliente e tu vai dizer: eu gostaria de ingressar com uma ação contra a empresa XYZ. O advogado vai lá, empresa XYZ vai dar, de forma estatística, quais são os casos que ela tem e qual é o percentual dos pontos falhos que ela tem. Tu vai incrementar o teu processo com menos pedidos, só que os poucos pedidos que tu fizeres, tu vai ter uma chance de êxito calculada matematicamente. E eu sei de empresas privadas, de âmbito nacional, que vão ofertar isto para nós advogados. Só que é ofertado de empresa privada tem um custo. E tem um custo, pode ser um momento também de exclusão. Eu vou no escritório X, que lá tem análise preditiva. Não vou no Y, que não tem. Esse é um outro risco. A inteligência artificial e os sistemas de inteligência artificial podem ser um método de exclusão. Exclusão de milhares e milhares de advogados por ter ou não ter o seu uso. Eu tenho diversos amigos, Marcela, Priscila e Brito, e fazem um sistema de julgamentos que nós chamamos de juizado especial cível. Processos que antigamente eram chamados de processos de pequenas causas. Esses processos, a tendência é que muitos desses no futuro sejam feitos por julgamentos por inteligência artificial. André, inteligência artificial na justiça, nosso tempo já está estourando. Pri, você pode, uma pergunta bem rápida aí, já sua despedida, Sim. certamente. Você vai mostrar essa live para sua mãe e sua família de advogados, né? Vou mostrar para minha Mas mãe e vou mostrar uma pergunta bem rápida aí para encerrar o nosso trabalho. Vou mostrar para minha mãe e para meu cunhado. Itália e advogado estão juntos aí, vamos ver o que a gente pode fazer num projeto. Eu já pensei aqui na área de TI, né? A cabeça já vai a 1000 por hora. Dentro do contexto da segurança da informação, a inteligência artificial, quando se faz a inteligência artificial para o âmbito judicial, para o âmbito do direito no todo, como juízes, advogados, réus, enfim, para todos. Quando nós temos a questão da segurança da informação, hoje em dia, quem está fazendo todos os softwares, quem faz o desenvolvimento? Óbvio que tem a parte da gestão, da parte jurídica, a parte do direito nisso. Mas, professor, a tendência é para que isso fique só a inteligência artificial, porque até teve uma pergunta em relação agora, a estatística viciada passa a perpetuar no julgamento pouco imparcial. Isso realmente é um medo, porque a gente acaba virando refém de algo que poderia nos auxiliar e pode nos prejudicar. Como que a segurança da informação tem atuado junto com esses softwares da inteligência artificial para que realmente a imparcialidade ela se mantenha? Vamos lá. É provocativo, tá? Primeiramente, as estatísticas viciadas. Sim. Esse é um grande problema, porque o robô, ele é burro. Ele não é binário. O problema é quem alimenta o sistema. Perfeito, é isso mesmo. Aqueles que alimentam o sistema, eles envolvem a black box, a caixa preta. E o projeto de lei que nós temos sobre inteligência artificial justamente nós temos que auditar essa alimentação. E o sistema é auditado de forma recorrente. O nosso jurista gaúcho, Juarez Freitas, ele lançou um livro agora,
a quem nós devemos responsabilizar nos erros. Aquele que desenvolve o software, o Estado, que botou em uso o sistema, todos têm responsabilidade. E a responsabilidade de todos ela é solidária. Depois aí nós vamos ver. E nós temos E mesmo sendo solidária, doutor Andrew, ela é solidária percentualmente, né? Então, eu posso estar lá dividido em 3 partes, mas não necessariamente é 33% para cada um. Quando eu vou usando essa expressão de forma técnica, Marcelo. Quando ela é solidária, qualquer um paga a conta. Depois que eles vão se virar entre os 3 lá para adorei essa parte. Olha, primeiro vocês pagam o que vocês devem, depois vocês resolvem aí quem que fica com a maior parte no coloquial. Marcela, eu tive um corte aqui, obrigado aí por ter segurado. Eu gostaria da sua despedida só, mas nós estamos com o tempo estourado. Logicamente que o Andrew volta na próxima temporada, que temos com muita certeza. coisa interessante. Com certeza. Mas a sua despedida aí, o alô do nosso Mário Rondon, que está aí por perto no aeroporto. Bom, prazer, doutor Andrew, falar com você sobre um tema tão diferente para a gente, né? E que traz para a gente um outro nível de conhecimento, que é a bandeira que a gente carrega aqui. E é óbvio que a gente vai, sem dúvida, usar aqui alguns dos exemplos e das histórias que você trouxe no nosso dia a dia. É uma honra falar com você. Data vênia, doutor, para eu poder só pedir o Mário para dar um oi aqui para vocês. Oi, pessoal. Alô, Mário. Parabéns pelo trabalho de vocês. Mário... Obrigado, professor. O Mário tá Valeu, meu amigo. O Mário é piloto, tá sempre voando, né? O Mário Rondon Asas. Abraço, meu amigo. Sempre Andrew, voando, sempre voando. Um desafio com final. vocês, a gente Para vocês. Um desafio final para você. Um beijão. Um beijão, Marcelo. Um desafio final para você, que já estamos estourando com o tempo aqui. Eu sou responsável pelo tempo. Por favor, em poucas frases, o que ficou da sua tese sobre esse tema, inteligência artificial na justiça? 2, 3 frases, por favor, resumindo o resumo do resumo. A grande questão, Brito, e as pessoas que não estão nos acompanhando, é um caminho sem volta. Até uma das frases que eu termino no meu trabalho, que como Júlio César nós fizemos a travessia do rio Rubicão. Ou seja, é um caminho sem volta. Daqui para frente, só desafios. Mas eu acho que a grande questão, e mesmo que nós tenhamos cada vez mais julgamentos robóticos, fases processuais de forma robótica, nós não podemos esquecer da sensibilidade humana. Nós não podemos nos deixar contaminar. As pesquisas feitas fazem referência que as pessoas preferem julgamentos rápidos com uma maior margem de erro. Mas essa margem de erro que existe tanto no julgamento humano bem como robótico, ela não pode deixar de usar uma expressão de um conhecido do Brito e meu, nós não podemos nos afastar da inteligência emocional. Perfeito. Aquela inteligência que nós, e graças a isso, que nós somos diferentes das máquinas. A questão de percepção, fazer aquele silêncio quando nós devemos fazer o silêncio e dar um abraço quando nós devemos dar um abraço. Mas é lógico, o assunto é vasto. O assunto é muito vasto.
né? Mas fico muito honrado. Fica combinado aí a próxima temporada. Esse assunto vai render várias pautas, com certeza. Eu vou combinar aqui com as gurias. Marcela e Mário, que estão no aeroporto de Guarulhos, voltando para Brasília, um bom retorno. Priscila Freitas, que voltou hoje para Interlagos, né? Muito obrigado pela participação. Eu vi que a Pri ficou impactada com o tema. E nosso grande amigo Andrew Fonseca, esse advogado, agora doutor, com essa tese interessantíssima, Inteligência Artificial na Justiça, que logo, logo vai ser um best-seller de livro por aí, eu tenho certeza, né, meu amigo? Muito obrigado. E fica combinado, então, a gente volta com esse tema aí. Obrigado, meu amigo. Muito honrado, sempre à disposição. Um abraço a todos, um abraço pessoal de Lajeado, pessoal de São Paulo e todas as querências amadas. Tchau, pessoal. Muito obrigada, muito obrigada pela participação. Aqui. O Conexão Brasil volta na próxima segunda-feira, às 13 horas, ao vivo. Fica aí no YouTube, aí, à disposição para o pessoal curtir essa live de hoje. Grande abraço. Obrigada. Até semana que vem. Obrigada, doutor. Tchau, tchau.